Isabelle, falta de comprometimento, estratégia de jogo. Seu jogo pode prejudicar os fadas? Vamos analisar. Isabelle, ou simplesmente Cunhã, continua sendo a peça que mais dor de cabeça dá aos fãs aqui fora. Então, no princípio, Isabelle tinha uma relação de proximidade com Davi. Agora, a gente observa uma relação de proximidade com Mateus. O que será? Estratégia de jogo ou simplesmente uma forma de ser da própria Isabelle que leva os internautas a pensarem que é maldade ou uma coisa que tem a ver com o jogo? Mas ela tem dito que não joga, que veio para viver. Então, será que ela vive deste jeito? A relação dos fadas continua tão forte, pois agora a proximidade de Isabelle com Mateus também fortificou. Mas existe uma relação de pessoas, que eu não vou falar de jogo, vou falar de pessoas, que é Davi, Isabelle e Mateus. Eles têm uma forma de se entrosar, se assim posso dizer, que é praticamente muito além do normal. Mas para nós, internautas, entendemos que Isabelle e Davi já são muito amigos. E é normal. Agora, se ela não tem uma amizade tão forte quanto tem com Davi, significa que além daquilo que ela sente com Davi, ela sente alguma coisa a mais com Mateus. Isso é nítido. Até porque uma pessoa não pode ter uma relação com um e ao mesmo tempo ter uma relação com outro na mesma intensidade. Não dá. Eu falo de relação de amizade. Na madrugada de hoje, a conversa que muito chamou a atenção do público é simplesmente porque os fadas decidiram conversar com os dois, os brothers, Isabelle e Mateus, dizendo que não iriam se meter na relação entre os dois, sem eles saberem que a relação entre Mateus e a querida Denisiane, acho que para nós, público, não tem lá tanta coisa, mas a consciência deles é que existe alguma coisa e o povo deve estar a pensar que o Mateus ainda tem algo com a Denisiane, algo que não é verdade, pois Mateus e Denisiane já haviam rompido dentro da casa e romperam de um jeito que muitos internautas não gostaram. Eu, por exemplo, também não gostei da forma como Denisiane rompeu com Mateus. Então, quer dizer que Mateus está livre para ter uma relação com qualquer mulher que ele quiser. Então, se ele quisesse ter uma relação com Isabelle, ele poderia muito bem ter. Mas, dentro da casa, eles não sabem o que o povo pensa sobre isso. Não sabem. Mas a questão é, vai existir uma relação entre Mateus e Isabelle? Será que é uma relação boa para existir? Será que é jogo da Isabelle, do mesmo jeito que ele faz com Davi, está a fazer com Mateus? Pois ela diz que é só amizade. Então ela tem a mesma intensidade de amizade com Mateus, na mesma proporção que tem com Davi. É sério isso? Vocês acreditam que é só amizade? Se não for amizade, é jogo? Será? Mateus, por sua vez, também confirmou que a relação entre eles os dois é simplesmente uma relação de amizade, que não existe nada mais do que isso, pois Davi também tem tido a necessidade de explicar sempre que a relação entre eles os dois também é só de amizade, pois os internautas podem pensar mal, então ele tem necessidade de explicar sempre. Alane, por sua vez, disse que prefere não opinar nesta relação, pois é muito amiga de Denisiane e tem medo que as pessoas pensam que ela está a tentar insinuar uma possível separação entre Denisiane e o Mateus. Nesse caso, sem ela saber que, para nós, Denisiane já está separada de Mateus. Eu prefiro ver Isabelle e Mateus do que Denisiane e Mateus. Eu prefiro isso, isso é minha opinião. Você tem a sua, claro, e pode deixar já aí a sua opinião. E se você já chegou até aqui, família, não deixe de seguir, segue mesmo e dá like e compartilha o vídeo se puder. Uma coisa que eu quero ressalvar, uma coisa que eu quero rebuscar: Isabelle é especialista em reality.
pois ela é craque em reality. Uma coisa que muita gente não entende. A Isabelle já vem de um reality, onde ela foi a vencedora. Isabelle faz sempre um jogo de não comprometimento, estando num jogo de comprometimento. O que é que faz um jogo de comprometimento e não comprometimento? O não comprometimento, você não tem compromisso com o público. O jogo de comprometimento é quando você tem compromisso com o público. Quando você afirma que vai fazer uma coisa, o público espera que você faça isso. O mesmo que está acontecendo com os gnomos. Os gnomos comprometem que vão fazer algo, mas quando aparece uma dificuldade, eles baixam a cauda e não fazem. Razão pela qual eles perderam a credibilidade do público. Já não são credíveis. A Isabelle, por sua vez, tem mostrado a falta de comprometimento. Isso faz com que o público não tenha pressão sobre ela. O público não pressiona a Isabelle. Por quê? Porque ela não se compromete com o público. Ela não joga. Simplesmente isso. Ela não diz que vai fazer algo e depois faz outra coisa. Não. Ela mostra que está aí. Mas de que forma? Ela está aí para pegar um grilo, para pegar uma amizade boa, para mostrar onde é Manaus. É isso que ela faz. E isso faz com que muita gente não se compromete com a Isabelle e vê a Isabelle como uma pessoa que está aí para se divertir e uma boa pessoa. Agora, uma das coisas que faz a Isabelle colocar os adversários no bolso, vou dizer isso, os adversários no bolso que podem se perder no jogo, é quando ela faz perguntas sobre a vida. Ela faz todos os dias, quando fala com uma pessoa que quer conhecer, ela vai fazendo perguntas sobre a vida. Vai adquirir essa pessoa para o seu lado, confortando, dando carinho, se aproximando. Aí ela vai ter o público dessas pessoas a favor dele, ou dela, nesse caso. Isso é um jogo que é de estratégia boa para quem está a jogar. E a Isabelle está a jogar deste jeito. E muita gente não está a perceber. Dentro da casa, muitos já se questionaram. Mas por que o Brasil ama a Isabelle? Ela nem faz nada. Ela só fica a apanhar grilo, só fica a cantar e a falar de Manaus. O que é que isso tem a ver com gostar tanto de Isabelle? É isso que eu disse. O comprometimento que ela não tem com o público. Ela não joga. Então, o público não vê ela a se comprometer. Ela não erra, praticamente. E quando você não erra, você não está sujeita a críticas. E agora, onde é que a pessoa quer chegar com isso? Se formos analisar, o jogo da Isabelle pode levar a Isabelle até a final. Por quê? Porque ela não está a jogar com o seu público só. Ela está a jogar com um bocadinho do público do Mateus, um bocadinho do público do Davi, um bocadinho do público da Alane, um bocadinho do público da Bia, um bocadinho do público da Raquel, um bocadinho do público do como é que é? O Planta que saiu, um bocadinho do público de todos. Isso faz com que ela chegue distante. Pois, se você ir contra ele, nesse caso Davi, se o público do Davi se ir contra a Isabelle, vai ser visto como alguém que tem medo de retirar a Isabelle do poder. Porque a Isabelle vai ganhar. Então vocês têm medo de tirar ele. Mas não é isso. É que para chegar à final, você tem que jogar. Você tem que saber que está aí, tem que se comprometer. E dizer, eu estou aqui para fazer isso. Meu grupo é isso, desde o princípio. Coisa que os outros já fizeram e a Isabelle não teve tempo de fazer. E agora, estamos nessa senda. Então, vai ser possível existir uma relação Davi, Isabelle e Mateus? É bom? Diz o que você acha sobre isso tudo que você ouviu aqui. Tamo juntos, Jorge Duro. Não deixa de seguir, compartilhe o vídeo. One love.